Sejam muito bem-vindos à União Espírita Cristã. Sintam-se abraçados pela nossa casa, por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, né? Já que a gente está dentro do Centro Espírita, é sempre bom lembrar da equipe dos trabalhadores espirituais. E vamos iniciar. Eu vou escolher aqui aleatoriamente. Capítulo 105. O título é Nem Todos. O livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Obrigada. Bom, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que para presenciarem a sublime manifestação do monte. Quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num ponto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Queridos irmãos, neste momento, quem achar mais confortável, fechemos então os olhos e mentalizemos o Mestre Jesus. Senhor, aqui estamos, amigo de sempre, mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui acolhidos pela espiritualidade trabalhadora desta casa e por todos os outros trabalhadores encarnados. Agradecemos a oportunidade deste contato, desta oportunidade de estarmos juntos e pensarmos em Ti, Senhor. Pensarmos nos Teus ensinamentos, no Teu legado de exemplo, não só de palavras, mas principalmente de exemplos.
que possamos sair daqui desta casa elevados nos nossos propósitos do bem e do amor ao próximo. Que o perdão seja a nossa meta. E que assim seja, graças a Deus. Amigos, eu queria lembrar da gente desligar o nosso aparelho de celular, tá? Vamos reservar este momento realmente para a espiritualidade, para essa aproximação, para esse acolhimento. Hoje nós temos aqui a nossa irmã, palestrante, Edna Mengali. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita de Trabalho Cristão Veracruz, o GETEC, em Cariacica, e veio com todo amor e carinho, né, Edna? Trouxe inclusive uma equipe junto com ela para falar de um tema que é o nosso tema recorrente de sempre, né, que é a oração maior que Jesus nos deu. Então, a Edna, junto com a Poliana Oliveira e os meninos da mocidade, Gabriel, Eros, João e Davi, nos trouxeram hoje o tema Pai Nosso. Que tema maravilhoso, né, Edna? Fique à vontade, né? Eu vou te passar aqui o microfone. Eles têm uma atividade, viu, para nos envolver aí. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que nós possamos estar com os nossos pensamentos aqui. Estamos aqui essa noite para ouvir o Evangelho de Jesus. Então, que possamos nos sentir acolhidos, abraçados por Jesus, pela espiritualidade amiga, pelos mentores dessa casa. Então, nós do GTC saudamos a todos vocês, sintam-se abraçados pelos companheiros de Cariacica. Eu trago o abraço de todos os companheiros de Cariacica. Então, nós viemos aqui, recebemos um convite. O primeiro convite que nós recebemos é um convite de grande responsabilidade. Nós recebemos um primeiro convite, que é um convite feito pelo Mestre Jesus a cada um de nós. E, às vezes, nós nos demoramos a aceitar esse convite. E quando a nossa evangelização prontamente aceitou esse convite, nós percebemos que precisávamos apoiá-los. Assim como Paulo de Tarso, né, quando estava de frente para o nosso mestre, vou colocar para os meninos aqui, de frente para o nosso mestre, e chamado a trabalhar, prontamente pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Não pergunta como eu faço, onde eu faço, quando eu faço. O que queres que eu faça? E assim, a nossa evangelização também foi convidada a trabalhar, né, seguindo uma solicitação da federação de que a gente fizesse a inclusão dos jovens e participasse de um dos temas da casa. E aí a evangelização queria participar dos estudos, né, participar na seara do Cristo. Então, Jesus diz que o Pai trabalha sem cessar e Ele também trabalha. Então, o Mestre nos convida a todo instante que trabalhemos, que estudemos, para que possamos compreender os ensinamentos que foram deixados para nós. Então, antes de nós adentrarmos no nosso tema, eu queria apresentar para vocês a nossa equipe que está aqui, da evangelização, e eu queria que vocês tivessem uma escuta carinhosa com essas crianças que propuseram a estar aqui a falar para vocês, aceitando ao chamado de Jesus para trabalhar na seara do Mestre. Então, eu vou convidar aqui a Poliana, o Gabriel, o Eros, o Davi e o João, para se apresentar a vocês, para que a gente possa falar do Pai Nosso na interpretação da evangelização do GTC. Boa noite, meu nome é Poliana, atualmente eu estou evangelizadora no nosso grupo, e esses são os nossos, hoje são jovens, né? Mas quando nós começamos, eles eram crianças, antes da pandemia, e nós começamos a trabalhar, estudar, e eles sempre muito ativos, e falavam: a gente só vai ficar aqui na salinha? A
A gente nunca vai lá fora, a gente vai ficar só aqui na salinha. E aí, quando a federação nos trouxe o projeto Apadrinho Jovem, a gente pensou, é agora, né? Então, no Dia dos Pais, nós preparamos um estudo sobre o Pai Nosso. E por quê, né? O Pai Nosso. Pai Nosso, a gente é uma oração, como a Cláudia falou, né? Recorrente, é um tema recorrente na nossa vida, né? Mas às vezes a gente faz tão rapidamente que quando a gente pensa que começou, a gente já está assim, seja, amém. Ou então no meio a gente já até dormiu, né? E a gente costuma falar que a prece é aquele remedinho, é aquela solução para nos acalmar, quando a gente precisa de uma orientação, de algum consolo. É o Pai Nosso que a gente recorre. E Meimei, nós utilizamos o livro de Meimei, Pai Nosso. Pode deixar aí mesmo. Pode deixar. Uhum. Ela nos traz o seguinte lembrete. Para todos os momentos de dificuldade, a prece, ela vem trazendo o nosso consolo. Ela vem trazendo o nosso acalento. Mas, principalmente, o Pai Nosso, ele vem trazer o direcionamento. Não é somente o consolo. Às vezes, a gente não consegue falar assim, eu não sei tudo que Jesus fez. Mas o Pai Nosso é o direcionamento. Então, é mais do que uma prece. É o nosso caminho. Na dúvida se você está no caminho certo ou no caminho errado, faz a oração do Pai Nosso, mas reflita. Assim como o Meimei nos convidou a refletir nesse livro, né? E o Gabriel vai ler um trecho, aqui nós colocamos aqui para vocês acompanharem, né? Quais foram os trechos que nós iniciamos esse estudo. Então, o Gabriel vai ler para vocês um trecho de uma prece, vai ler a prece e o trecho de uma história que Meimei traz nesse livro. Desculpa, gente, é o Davi que vai ler a prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te um coração puro e pensamento elevado no coração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que força de nossos desejos não perturbe a execução do desejo dos teus desígnios. Apara-nos a fim que nós sentimos se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do afeiçoamento e da alegria, de acordo com a sua lei. Assim seja. Agora o Gabriel vai trazer um trecho do livro e o Eros vai fazer a reflexão. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando podemos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Muitas vezes nas nossas preces nós pedimos coisas materiais ou apenas as nossas vontades,
E se elas não acontecem, nós ficamos tristes e achamos que Deus se esqueceu dos nossos pedidos. Mas, na verdade, nós que nos esquecemos que Ele saiu de todas as coisas e sabe exatamente aquilo que necessitamos. Então, esse foi o primeiro trecho que nós trabalhamos, principalmente sobre a importância do sentimento que você coloca na prece, né? Meimei nos traz, Senhor, que as tuas vontades sejam feitas, não as minhas, assim como nós falamos no Pai Nosso. E nós sabemos, né? Jesus nos disse, que pai, se você pedir um pão, ele vai te dar uma serpente? Claro que não. Mas, como a gente fala na nossa evangelização, foi até um exemplo que a Edna deu para o Eros. Se você pedir para o seu pai uma panela de brigadeiro, ele vai te dar? Não. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que é bom para você. Ele entende qual é a sua necessidade. E às vezes a gente faz as nossas preces pedindo, pedindo, pedindo e esquecendo do principal, que é agradecer. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, agradece que a graça desce. Né? Então, não adianta. A gente pede, pede, pede. Hoje nós estamos em uma tarefa na nossa casa irmã, Joana Dark, chamado Rotas do Bem. Todas as quintas-feiras, nós passamos a tarde toda fazendo sopa, organizando cobertores, roupas. Para a noite, a partir das 8 horas, enquanto nós estávamos vindo para cá, eles estavam saindo para essa tarefa com os moradores em situação de rua. Na primeira noite, nós fomos entregar cobertores, eles pediram comida. Na segunda vez, nós fomos com cobertores e comida, eles não pediram água. E aí, o que isso ensinou para a gente? Nem a gente sabe o que a humanidade inteira precisa. E a gente tem o hábito, né, de querer influenciar ou de querer falar, não, isso está errado. Mas como Eros diz, né, Eros? Deus nunca erra. Ele nunca erra. Errados estamos nós, que às vezes, como Eros disse, nos afastamos. Por quê? Fazemos pirraça, né? Deus não fez o que eu queria, então também agora não vou fazer mais a prece. Não vou mais na casa espírita. Não vou mais ajudar na tarefa. Gente, não é sobre nós. Aqui Meimei nos fala, é sobre a humanidade inteira. Deus é nosso Pai. Todos nós aqui somos irmãos. E isso tudo nós refletimos somente com a frase, Pai nosso que estás no céu. Então agora nós vamos passar para o trecho, santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso, o Mestre não se limitou a dizer, santificado seja o teu nome, na oração dominical. Procurou, ele mesmo, louvar o Pai Celeste, distribuindo-os contentamento e a paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado, em algum lugar de sua predileção, para viver em pensamentos sublimes, glorificando o Todo-Poderoso com as suas meditações e com as suas preces. Mas o benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que nosso Pai do céu vive interessado em nossa elevação e em nossa felicidade. Assim, entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre. Santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo o que temos, tudo o que vemos, tudo o que recebemos e sentimos pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Agora o João vai fazer a reflexão para vocês. Com esse texto, nós aprendemos que santificar o nome de Deus não é apenas repetir uma oração ou uma frase, mas praticar aquilo que Jesus nos ensina através das nossas atitudes.
Por isso, ele veio para nos ensinar que era possível praticar o bem e colocar em prática a lei de amor. Todos os dias, nós recebemos o amor de Deus que nos deu o caminho até Ele através do Cristo. Nossa missão é segui-lo e, consequentemente, melhorar espiritualmente. Para continuarmos, eu queria falar que para os que querem mais detalhes sobre o que é a prece, tem no livro dos Espíritos, questão 649, explica com mais detalhes o que é a prece. Obrigada. Então, quando João traz a reflexão de santificado seja o teu nome, é mais uma vez o convite de Jesus a colocarmos a nossa fé em movimento. A prece, ela é ótima quando a gente está no momento triste, né? Quando a gente precisa desse remedinho. Mas ela é melhor ainda quando a gente consegue colocar aquilo que Jesus nos ensina no Pai Nosso em movimento e em prol do outro. Enquanto a gente pensar que eu só posso fazer uma prece por mim, ela vai estar atingindo somente a minha vontade. Mas quando, através do meu pensamento, eu consigo emitir sinais de amor, e às vezes até quando as pessoas testam a nossa paciência, passe a fazer uma oração do Pai Nosso por aquela pessoa que está te incomodando. Na nossa casa espírita, tem um quadro com um texto que eu sou apaixonada, que fala assim, que eu pedi paciência e Deus me mandou pessoas para eu testar a minha paciência. E é isso que é o nosso trabalho aqui na Terra. Chico dizia que a Terra não é um parque de diversões, nós estamos aqui a trabalho. Por isso, hoje, até enquanto nós estávamos vindo para cá, nós conversávamos, a coragem desses jovens, né? De encarar pessoas que eles não conhecem, eles estavam ali toda hora chegando na porta e falavam, mãe, tem mais gente. Esse é meu filho e esse também, tá? Mãe, tem mais gente. Mãe, chegou mais gente. E eles não desanimaram. Eles não se sentiram intimidados. E esse é o nosso papel enquanto cristão. A gente não pode se intimidar. Porque o Pai Nosso nos convida a colocar a nossa fé em movimento. A colocar o nosso coração à disposição de quem está precisando. Porque, senão, de que adianta eu pedir a Deus para fazer por mim e eu mesma não fazer pelo próximo? Santificar o nome de Deus é praticar o Evangelho o melhor que pudermos. Como diz o último trecho que o Gabriel lê. Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Eles não são palestrantes, é a terceira experiência deles. Nós fizemos na nossa casa, terça-feira, sem eles saberem, nós colocamos numa casa irmã, de manhã a gente avisou para eles, eles corajosamente foram, fizeram a palestra e estão aqui hoje. Eu tenho certeza que com o melhor que eles têm para oferecer. E é isso que o Cristo nos convida. Como eu falei anteriormente, a gente pode não saber tudo o que Jesus fez. Mas se você já sabe o Pai Nosso, não tem mais como omitir que você não sabe o caminho. Gabriel vai ler o último trecho que a gente vai refletir do Pai Nosso, que é não nos deixeis cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sobre as tentações. Mas, para isso, é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. Há leis organizadas para benefício de todos, mas Há leis organizadas para benefício de todos, mas se não as respeitarmos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Sabemos que o fogo destrói, por isso mesmo não devemos abusar dele. Não podemos rogar o socorro divino para a imprudência que se repete todos os dias. Se um homem estima a preguiça, não atrairá as bênçãos que ajudam aos cultivadores do trabalho.
Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como esperará sorrisos na face alheia? É indiscutível que a providência divina não ajudará constantemente livrando-nos do mal. Entretanto, espera encontrar em nós os valores da bondade, da boa vontade. Não ignoramos que o Pai Celeste está sempre conosco, mas muitas vezes somos nós que afastamos do nosso Criador, para que nós venhamos a sucumbir sob os golpes das tentações. É indispensável que saibamos procurar o bem cultivando sempre sem cessar. Não há colheita sem plantação. Certamente devemos esperar que Deus nos conceda muito de seu amor, mas não olvidemos que é preciso dar alguma coisa de nosso esforço. Mas não basta a gente pedir para não cair em tentação. Nós precisamos nos esforçar para domar os comportamentos que sabemos que não são bons para nós. Precisamos entender a nossa responsabilidade diante das coisas que nos acontecem, pois muitas coisas acontecem por causa dos nossos comportamentos. Por exemplo, se eu sei que eu passo mal quando eu como doce, para que eu vou comer se sei que faz mal ao meu corpo? Assim também é com nossa vida. E nós sabemos que o verdadeiro espírita é conhecido como aquele que se esforça para fazer a sua transformação moral. Então, mais uma vez, né, nós pedimos para que nós não caiamos em tentação. Mas qual é a parte do nosso esforço que faz com que a gente não procure a tentação? Né? Então, como eu falei da paciência, se eu sei que alguma coisa me tira a paciência, eu vou evitar. Se eu sei que algo não está de acordo com aquilo que eu acredito, eu vou buscar caminhos que me afastem daquela situação. Então, de nada adianta assim, nossa, meu filho faz muita bagunça, mas você ensina o seu filho a organizar? Nossa, olha, eu já não sei mais o que eu faço. Meu filho não quer ir para a casa espírita. Como você tem frequentado? Qual é o exemplo que você tem dado para que ele siga o seu exemplo? Porque Jesus fez isso. Ele nos deu a oração, nos deu o caminho, mas ele também nos deu o exemplo. Então, assim como Jesus nos deixou tudo exemplificado, Jesus não escreveu nada, né? Mas nós sabemos tudo o que ele fez. Porque ele não colocou, olha, vou te dar aqui um manual e você faz. Não foi isso. Você está com dificuldade de saber se dá para fazer isso? Eu vou fazer. E vou mostrar que é possível. Então, quando nós pedimos não me deixe cair em tentação, é para que a gente não se afaste desse caminho. Do caminho que o Cristo nos deu. Ele é o caminho. Ele é a verdade, né? Então, através deste livro, acredito que muitos aqui conheçam, né? Que é o livro de Meimei. Nós fizemos esse trabalho com a evangelização e hoje nós trouxemos para que vocês, a partir de hoje, quando fizerem a oração do Pai Nosso, reflitam em cada trecho, em cada frase que o Cristo nos convida a refletir. Esse foi o convite dele. Olhar Deus como Pai é olhar os outros como irmãos. É não pedir somente as coisas materiais. É entender que elas fazem parte da nossa encarnação. Mas elas nos servem, não somos nós que servimos a ela. Não nos deixar cair em tentação
é cobrar de nós mesmos a parte do esforço para que as nossas más tendências, as nossas más inclinações sejam superadas. E que através do nosso exemplo nós possamos influenciar muito mais do que falando, né? Fazendo. Então agora eu passo a palavra à Edna e agradeço muito esse momento que vocês dispuseram para ouvir a nossa evangelização. Obrigada, Paula. Ela está chamando os dois. Meus irmãos, a reflexão pós-fala dos meninos que eu gostaria de fazer com vocês, que para mim foi a maior reflexão. Traz algum desconforto para nós? Temos aceitado o chamado de Jesus? Olhar 4 crianças que receberam o convite e aceitaram, traz alguma reflexão para vocês nessa noite? Porque algumas vezes chega um chamado na porta da gente, a gente está tão ocupado, ou é com o trabalho, ou é com os nossos problemas, ou é com as nossas angústias. Como temos tratado o chamado do Cristo na nossa vida? Todos eles tiveram aula hoje. Todos estudam pela manhã. Ninguém desistiu. Eu falei com Poliana, eu quero ver como é que vai ser o convite. Olha, tem um projeto, vocês teriam que ir, nós vamos lançar um tema, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que ter referências. Por isso que teve a citação. Onde é que está a lei de adoração? Por isso que eles estavam preocupados em citar para vocês, que começa lá no Livro dos Espíritos, na questão 649. Olha, vocês vão ter que ir, em alguns lugares é à noite, vocês querem ir? Tem que ter muita coragem para aceitar que nós ainda não estamos prontos, mas viemos para isso. Nós viemos para isso, viemos para esse momento. No mundo tereis aflições. Jesus não disse, no mundo tereis um parque de diversões, não. No mundo tudo vai ser fácil, não. No mundo não vai ter dificuldade, não. Jesus não disse nada disso. Ele não fez essas promessas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E muitas vezes estamos com um olhar tão distorcido que não enxergamos em que momento está essa vitória. Porque assim como há 2000 anos, às vezes nos perdemos na transitoriedade dos dias. Porque tudo está passando tão rápido e vamos deixando o convite para depois. Existe um trabalho maior que esse? Fomos convidados a trabalhar na seara do Cristo, o governador do planeta. Estamos aqui falando em nome do governador desse orbe. Tem algum trabalho mais importante que esse? Não tem. Como não aceitar o convite para trabalhar na seara do Cristo? Leitura inicial. Não é para todos, porque nem todos ouvem o chamado. Quantas vezes ouvimos, não entendemos, não escutamos, pisamos, mas não sentimos? Porque estamos deixando tudo passar. Meus irmãos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Estamos aqui de passagem. É transitório. Sabe por que nós convidamos as crianças para trazer essa reflexão para vocês? Jesus diz que Ele é a videira. E nós somos os galhos. Alguém já viu o processo de enxertia? Pega-se uma raiz forte, abre e coloca o galho nela, para que ela tenha força para produzir bons frutos. Se Jesus é a raiz,
Aonde estão os galhos para produzirem os frutos? Onde estão? Vamos nos apresentar na seara do Mestre. Precisamos nos apresentar. Estamos aqui para isso. Viemos aqui para isso. Viemos para esse desconforto. Viemos para sentir tudo isso. Para construção moral, para nos edificarmos. Não viemos aqui ainda para sermos felizes. Por isso, às vezes não nos sentimos felizes. Por isso, muitas vezes as lágrimas rolam. A angústia, a tristeza, esse vazio, é a saudade da nossa casa, da nossa pátria original. É do fazer que ainda não estamos fazendo. Somos os trabalhadores da última hora. Somos os operários do Cristo. Jesus diz: toda vara que não dá fruto, tira. Tira. Precisamos estar dispostos a trabalhar na seara do Cristo para produzir bons frutos. Seja com uma prece, seja com uma escuta amiga, seja com uma vibração positiva. Seja com um carinho, um olhar amigo. Precisamos produzir alguma coisa, seja onde for. Nosso pensamento tem que estar em direção à nossa edificação moral. Ou então, nós estamos fazendo o que aqui? Precisamos desconstruir a edificação da matéria. Porque não somos da matéria, estamos na matéria. Jesus pergunta: onde está o teu coração? Lá está o teu tesouro. O que temos guardado dentro do nosso coração. Nós temos tido tempo para tantas coisas. Estamos tão ocupados, está tudo tão corrido, tá? Mas não sobra tempo para cuidar da gente, das nossas angústias, das angústias de quem a gente ama. Tanta gente que a gente ama que ainda não conseguiu ser abraçado ou abraçar. Não sobra tempo para a gente trazer as crianças para trabalhar. Não sobra tempo para uma escuta carinhosa. Não sobra tempo para ouvir carinhosamente o Mestre. Então vamos ressignificar nessa noite. Fazer um convite para todos vocês. Estamos na Galileia há 2000 anos atrás. Ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. Nos ensinando como nos conectarmos com Ele. As crianças estavam aqui falando e eu pensando, quantas vezes a gente tão cansado. Por isso que eu botei ali o Pai Nosso todo emboladinho no começo. A gente fala tão rápido que é daquele jeito. Pai Nosso, deitei, mas fiz uma prece. Mas o que eu falei? Se eu pego o telefone, falei isso com o Poliana, peguei o telefone, não me conectei em nenhuma rede, não vou mandar mensagem para ninguém. Fiz uma prece. Não sei o que eu falei, não me conectei com ninguém. Vai ser ouvida? Vai ser sentida? Como? Como? Ela nem saiu. Às vezes está tudo tão aqui. Não tem como chegar. Vamos deixar tudo isso sair. Vamos fazer essa conexão com Deus. Vamos abrir o coração. Às vezes a dor é tanta, né? Mas por quê? Está doendo por quê? O que é que essa dor quer me ensinar que eu ainda não entendi? Vamos perguntar para Deus. Vamos perguntar para Deus. Às vezes a gente não para entender essa doutrina
tão abençoada que explica a gente tudo passinho por passinho. Mas precisa de tempo para estudar, para entender. Então eu queria assim, essa escuta carinhosa de vocês com as crianças e com outros companheiros. Às vezes aqueles companheiros da casa da gente, lá da família mesmo, aqueles que às vezes a gente está com a paciência faltando esse pouquinho assim, ó. A gente ter essa escuta carinhosa e relembrar que Deus não erra. Não erra de endereço, não erra de lugar. Vamos florescer aonde Deus nos plantou. Ó Jesus, lá no Calvário, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, que seja feita a tua vontade. Como têm sido os nossos pedidos no dia a dia? Porque às vezes estão pedindo para passar algo que eu vou ganhar a encarnação inteira. Passa aquilo, aí eu vou voltar de novo, vou fazer tudo de novo. E aí? Então, a gente está trazendo os meninos, mostrando para vocês que é possível participar da seara do Cristo com amor. Às vezes a gente fala, não, eu não vou porque eu não estudei. Eu não vou participar desse momento porque eu não sei falar, ou eu ainda não estudei. Se você quiser, se tiver amor, a gente participa. A gente participa. A gente participa. E a gente acaba conseguindo trazer outras pessoas para perto da gente. E levando outras para perto de Deus. Porque às vezes as coisas não estão tão complexas, né? Seja em casa, seja no trabalho. A gente teve aí, com o advento da pandemia, quem não passou por momentos difíceis, momentos de melancolia, momentos de dificuldade, que até para a gente fazer uma conexão e uma prece estava difícil. Todo mundo passou por esse momento de dificuldade. Mas o que essa dor quer falar para nós? O quê? E será que nós permitimos que ela falasse conosco? Quando a gente vai lá no capítulo 28, no prefácio do capítulo 28, que começa a falar da prece dominical, diz que é a prece a síntese mais perfeita. Porque além de fazer uma adoração, um pedido, uma súplica, é breve, é sucinta. Além de ter vindo do próprio Cristo, você adora, você santifica, você pede e você agradece. Lá no prefácio do capítulo 28 do Livro dos Espíritos, diz que os Espíritos consideram a prece, essa prece dominical, a mais perfeita de todas as preces. Então eles fazem questão que ela seja a primeira. E às vezes a gente faz ela tão rápido e não presta atenção. Pai nosso. Quem é nosso Pai? Aí eu estava falando com os meninos. A gente se esquece que nós estamos falando de Deus. Pai nosso. Que é Deus? Primeira questão do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. E ainda assim, Ele volve os olhos em sua bondade, em sua ternura, em todo o seu amor, para cuidar de cada um de nós. Nos manda um mestre, um amigo, um orientador, para vir aqui ser a nossa videira. E ainda assim a gente está desatento. E às vezes não presta atenção. Pai nosso. É o nosso Pai, é o meu, é o seu. É o da Poliana, é o dos meninos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Precisamos nos conectar. Precisamos nos conectar com Deus. Para voltarmos a sentir aqui, ó. Às vezes estamos tão endurecidos que as emoções nem batem mais. A gente às vezes não quer chorar. Não vou chorar. A gente vai estar sentindo algo, não, chorar eu não vou. Não vou chorar. Isso eu não vou, isso eu não quero. Que isso?
A gente consegue falar, o tempo fechou, a chuva quer chover, você fala, chuva, você não vai chover? Não vai falar. É assim com a gente. Doeu, magoou, vai chover. Assim, quando a gente quer rir, uma coisa está muito engraçada, vai sair. Porque somos perfeitos. Fomos feitos para a perfeição. Estamos em processo de construção, mas fomos feitos para a perfeição. Precisamos nos lembrar disso. Então, nós trouxemos essa noite, essa prece linda, que é a prece dominical, que eu recomendo que a gente leia ela na íntegra, lá no capítulo 28. Aí tem um prefácio que é lindo, falando dessa prece, lindo, um prefácio muito bonito, imperdível. E aí eu trouxe para vocês um pedacinho, e lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, a gente pode ler na íntegra, né, a prece do Pai Nosso, que a gente também chama de prece dominical, que os Espíritos chamam de o mais perfeito modelo de concisão, eles chamam de verdadeira obra-prima. Porque é tão sublime, é tão breve, e fala tudo, e a gente não se dá conta, está tudo ali. Tudo. Está tudo ali. Dentro de uma simplicidade. Às vezes a gente fica procurando complexidade e está tudo ali. Tudo. Jesus sintetizou tudo. E aí os meninos tinham pedido para a gente incluir, né, a questão 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração. Fala que é a elevação do nosso pensamento a Deus, né? E Jesus fala que quando ele orava, ele tinha certeza, essa passagem está lá em João, ele diz que ele tinha certeza que ele era ouvido, porque ele tinha certeza que existe um Deus, porque ele conhecia o Pai e o Pai o conhecia. Muitas vezes nós estamos com medo, nos sentindo desamparados e sozinhos, porque muitas vezes nos perdemos da nossa conexão. Nos perdemos. Nos perdemos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e nos esquecemos que somos todos filhos do mesmo Pai. Ó, a mesma mão. Todos os dedos são diferentes, mas pertencem à mesma mão. Não são iguais. Assim são os irmãos. Assim é a nossa família. Tem uns irmãos que nós somos mais afins, uns que nós somos menos afins, mas são os filhos do nosso pai e da nossa mãe. Mas são nossos irmãos. Amemos os nossos irmãos. Porque são todos os nossos irmãos. E isso não vai mudar. A gente gostando ou não, somos todos irmãos. Filhos do mesmo pai. Filhos do mesmo pai. O Tiago tinha pedido para a gente deixar uns minutinhos, né? Os minutinhos finais. Então eu vou chamar os meninos. Falou que ficam uns minutinhos finais. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta para nós. E antes de nós encerrarmos, eu queria agradecer a vocês a escuta carinhosa com a nossa evangelização. Agradecer o carinho de vocês. Agradecer a cada um que se dispôs essa noite a sair de casa para ouvir o Evangelho de Jesus. Agradecer a espiritualidade amiga que nos amparou durante todo esse momento. E que possamos ressignificar Jesus no nosso coração, ressignificar os estudos dessa doutrina tão maravilhosa, que traz tantos esclarecimentos para nós e, sobretudo, ressignificar o Evangelho de Jesus. Quando a gente começa a estudar de novo, a gente acha tantos tesouros, a gente vai ler João, a gente lê diferente, a gente vai ler Mateus, a gente vai ler diferente. E quando a gente estuda junto com a doutrina, fica mais bonito ainda. Então, que Jesus nos abençoe. Restabeleça a nossa energia, restabeleça os nossos corações e abrace a cada um de vocês. Então o GTC abraça cada um de vocês, eu abraço cada um de vocês e a nossa evangelização também, viu? Grande abraço para vocês, viu, meus irmãos? E a gente fica aqui à disposição, viu? Queremos agradecer a nossa irmã Edna, a Poliana,
e aos jovens Gabriel, Eros, João e Davi. Muito obrigada por terem vindo. E também recebam e levem para os irmãos lá de Cariacica o nosso abraço apertado, tá? Com os melhores sentimentos para a casa espírita de vocês, para a juventude daquela casa. Bom? Sintam-se bem abraçados, um abraço bem carinhoso e apertado.